Pessoal, chegou a hora! Nós estamos aqui no nosso último vídeo do canal em 2024 e, como manda a tradição, é hora de eu revelar para vocês a minha lista dos melhores filmes do ano. Mais de uma vez nas últimas semanas eu vi algumas pessoas comentando: nossa, 2024 foi um ano muito fraco para o cinema, e eu, obviamente, discordo. Talvez tenha sido um ano mais fraco para os grandes blockbusters hollywoodianos, sendo que alguns deles ainda se salvam, e quando a gente olha para outros lugares a gente vê que 2024, na verdade, presenteou a gente sim com muitos filmes incríveis. E hoje eu vou revelar para vocês quais foram os meus 20 filmes favoritos do ano. Mas antes, vale lembrar qual é o critério que eu uso para fazer o recorte dessa lista. Para que um filme seja elegível para esse vídeo, ele precisa ter sido exibido de forma oficial aqui no Brasil ao longo de 2024. Então ele precisa ter sido lançado aqui no Brasil nas salas de cinema, ou então no streaming, ou ainda em mostras ou festivais de cinema. E esse meu critério vai explicar duas coisas. Primeiro, vai explicar por que vocês vão ver alguns filmes sendo creditados aqui no canto como sendo de 2023. Nesse caso, é porque o filme foi lançado lá fora, na gringa, em 2023, mas só chegou aqui no Brasil em 2024. E isso também vai explicar por que não vão aparecer nesse vídeo aqui alguns filmes que já estão sendo muito elogiados lá fora, mas que ainda não foram lançados no nosso país. Por isso, hoje eu não vou falar de filmes como O Brutalista, Anora ou Nosferatu, até porque eu ainda nem consegui ver esses filmes. Então, se for pra eles entrarem em algum top 20 meu, quem sabe só no ano que vem. Então, agora que tá tudo esclarecido, chegou a hora de mostrar pra vocês quais são os meus 20 filmes favoritos de 2024. Puxando a lista, em 20º lugar temos Sorria 2, dirigido por Parker Finn. Quando o primeiro Sorria estreou alguns anos atrás, eu achei ele bem mediano, mas quem diria que o mesmo diretor conseguiria elevar essa franquia com tanta destreza na continuação? Aqui a maldição continua a mesma, mas a nova protagonista é muito mais interessante dessa vez. Fora isso, o filme não tem vergonha de criar imagens mais pesadas e gráficas e bem difíceis de assistir. Só que mais importante ainda é o fato de que Sorria 2 criou algumas das cenas de terror com coreografia e trabalho de câmera mais originais que eu vi no terror blockbuster nesse ano. Era um filme pro qual eu tinha expectativas baixíssimas, mas acabou se provando como um dos melhores exemplares do seu gênero em 2024, para minha grata surpresa. Em 19º, Sem Coração, dirigido pela dupla Nara Normandi e Tião, sobre um grupo de adolescentes que quer aproveitar os últimos dias que têm juntos antes de uma deles se mudar para outra cidade. É um retrato muito intimista sobre juventude, sem nunca apelar para julgamentos fáceis sobre as atitudes desses jovens. Em vez disso, o filme nos convida a olhar com cuidado cada adolescente para descobrir, aos poucos, os segredos mais profundos que cada um deles guarda, e para ver como o mundo adulto tá o tempo todo pondo à prova o elo de amizade entre eles. É um filme de amadurecimento adolescente diferente de qualquer outro que eu já vi e que merece ser lembrado como um dos melhores do ano. Em 18º, Vidas Passadas, de Celine Song, sobre uma imigrante coreana que cria sua vida adulta nos Estados Unidos, mas de repente se vê abalada ao se reconectar com um antigo amigo da Coreia do Sul que decide ir visitá-la. Aqui a diretora Song se inspira na própria vida para refletir sobre a experiência imigrante e subverter a tradição do triângulo amoroso, alfinetando as expectativas do público sobre como deve ser uma história de amor no cinema. Porém, acima de tudo, esse é um drama que fala de maneira muito única sobre os caminhos que a vida não tomou, mas poderia ter tomado, e como pode ser difícil conciliar os sentimentos de arrependimento e de gratidão que nascem disso. São emoções difíceis de descrever, mas a Song dá vida a isso com simplicidade e com performances poderosas, e por isso a sua obra se destacou tanto em 2024. Em 17º, Furiosa, uma saga Mad Max, de George Miller, a história de origem da personagem que nos encantou anos atrás em Estrada da Fúria. É verdade que esse filme não alcança o mesmo patamar de excelência do anterior, mas o prelúdio consegue expandir o mundo de Mad Max com ainda mais detalhismo, fazendo esse universo parecer mais vivo do que nunca. E em um ano dominado por blockbusters de ação decepcionantes, Furiosa se provou como um bastião do gênero, com o trabalho de câmera intrincado de Miller novamente criando momentos deslumbrantes de perseguição e de luta. Foi talvez o maior redentor do blockbuster de ação hollywoodiano em todo 2024. Em 16º, Megalopolis, de Francis Ford Coppola.
O filme que um dos maiores nomes do cinema tentava fazer há 4 décadas finalmente chegou aos cinemas este ano. E sim, por um lado ele desaponta, especialmente por esse filme ter pose de grande tratado intelectual, mas sem ter profundidade política nenhuma. Mas Megalópolis é também um sci-fi de imagens surreais e estilizadas, com personagens muito vivos e passionais e com intrigas constantes que prendem a atenção. O resultado é uma defesa apaixonada da criatividade e do sonhar artístico, e essa moral o Coppola consegue bancar com muita habilidade em Megalópolis. É um dos filmes que mais dividiu opiniões no ano, mas que, a meu ver, merece entrar neste top 20, sim. Em 15º lugar, Cidade Campo, de Juliana Rojas, sobre uma fazendeira que se muda para a cidade grande e sobre um casal de mulheres que se muda da cidade grande para uma fazenda. O mais impressionante aqui é o domínio que a Rojas tem das 2 camadas em que as histórias se desenvolvem. Primeiro, tem o drama, mostrando dinâmicas entre mulheres que criam instantes muito comoventes de autodescoberta, de nostalgia e de confiança. Mas o que diferencia o filme é a sua segunda camada, a do terror sobrenatural. O que faz sentido, levando em conta a experiência da diretora e roteirista com o cinema de horror. Ao temperar o drama com instantes de assombração, a Rojas cria não só momentos tensos, mas também uma ponte mística entre as 2 histórias desconectadas, porém simétricas. E tudo isso com um roteiro imprevisível, com cada cena encontrando novas formas de te surpreender. É mais um filme que comprova como Juliana Rojas é, sem dúvidas, uma das melhores cineastas brasileiras em atividade hoje em dia. Em 14º, O Dia que Te Conheci, de André Novaes Oliveira. O diretor do excelente Temporada finalmente retorna com essa nova comédia sutil sobre 2 funcionários de uma escola que decidem se aproximar após um dia de trabalho. Se no filme anterior o Novaes pintava um quadro grande sobre um bairro, dessa vez ele se foca em algo muito menor, o nascimento de uma paixão ao longo de somente algumas horas. Um romance que nasce de um sentimento mútuo de insatisfação com o ambiente de trabalho e de piadas sobre tomar remédio para a cabeça. E aí você fica o tempo todo com aquela sensação de ver aquele seu melhor amigo ou melhor amiga que só se lascam na vida, finalmente tendo um dia em que se dão bem. E quando o filme acaba, você só fica com vontade de passar mais tempo ali com eles. O Dia que Te Conheci é um verdadeiro deleite, conciso e caloroso, e precisa de mais atenção do público aqui no Brasil, com certeza. Em 13º lugar, O Mal Não Existe, de Ryusuke Hamaguchi. Após fazer um filme de 3 horas com Drive My Car, o Hamaguchi retorna com um drama mais curto, porém ainda poderoso. Nele vemos como uma comunidade pequena no Japão se sente ameaçada com a possível chegada de um empreendimento turístico de luxo na região, o que vai criar tensões entre um faz-tudo local e os representantes da grande corporação. Essa é uma investigação sobre a possibilidade do cidadão comum se opor a grandes empresas no século XXI, e sobre como agressões ao meio ambiente ainda podem despertar ira numa época em que tantos se sentem apáticos com o destino do planeta. E quanto mais a história avança, mais estranhamento sentimos com as ações dos personagens, quase como se estivéssemos testemunhando uma regressão ao estado humano mais primitivo. É com certeza uma das abordagens mais diferenciadas que eu vi para se falar de ambientalismo no cinema nos últimos anos. Em 12º lugar, Pobres Criaturas, de Yorgos Lanthimos. Quem diria que para o Lanthimos lançar o seu melhor filme até hoje, ele só precisava mergulhar de cabeça na fantasia. Aqui vemos uma mulher ser ressuscitada com um novo cérebro e embarcar numa jornada pelo mundo para amadurecer e descobrir os prazeres da vida. E com essa aventura, pela primeira vez o Lanthimos dá vazão ao seu lado polemista, não com cinismo, mas sim com um olhar de encanto, que se traduz nos figurinos e nos cenários exuberantes, no senso de humor escandaloso e muito divertido, e em uma das melhores performances da carreira de Emma Stone. Sim, é um filme que vai incomodar muita gente, mas ele também cria uma jornada inspiradora, que é uma palavra que eu nunca imaginei que eu ia usar para descrever um filme do Yorgos Lanthimos. Como é bom ver um diretor inconstante acertar com tanto gosto desse jeito. Em 11º lugar, Através do Fluxo, de Hong Sang-soo, o incansável e prolífico mestre do cinema coreano.
Nesse novo filme, ele nos apresenta a uma professora universitária que convida o tio dela, que é um ator famoso, para dirigir uma peça de teatro de alunas dela. E, ao longo de 10 dias, vemos como esse trabalho traz à tona segredos de família e novas relações para quem achava já estar no fim da vida. O filme faz você achar que esse vai virar um grande drama sobre infidelidade, sobre ciúmes ou sobre perseguição política. Mas no fundo ele usa esses elementos como base para se focar mesmo na descoberta casual sobre o lado mais íntimo dos personagens, que revelam aos poucos os seus traumas, seus sonhos e suas aspirações artísticas em meio a incontáveis cenas de gente simplesmente comendo e bebendo. É um jeito de mostrar que, muitas vezes, é no acúmulo desses pequenos momentos que grandes mudanças podem vir, e não necessariamente dos episódios pontuais e mais bombásticos das nossas vidas. Junte isso à câmera paciente e curiosa de costume desse diretor, e você tem em mãos um drama que nos conquista passo a passo, sem fazer alarde. Bom demais! E agora chegamos ao top 10. E puxando o 10º lugar vem A Primeira Profecia, dirigido por Arkasha Stevenson. Esse é um prelúdio ao clássico A Profecia, mostrando uma freira americana que vai trabalhar num orfanato em Roma. Porém, lá ela vai testemunhar acontecimentos terríveis que vão revelar que algo muito sinistro se esconde nas entranhas desse lugar. É admirável como a diretora Stevenson equilibra homenagens aos filmes anteriores com ideias novas que viram essa franquia de ponta cabeça. Sim, você tem referências a momentos clássicos do original, mas tem também a ideia de pegar as mulheres, que nos filmes antigos sempre ficavam em segundo plano, e transformá-las na âncora narrativa dessa vez. E isso é aliado a outra inovação para essa série: o uso do body horror, que causa pavor deformando o corpo humano. Aqui isso é usado para falar especialmente sobre o controle que a igreja exerce sobre os corpos de mulheres, exacerbando isso a níveis sobrenaturais para criar cenas de terror únicas. E isso ainda é contado numa trama muito cativante de conspiração, com boas reviravoltas e com horrores que levam a atriz Nell Tiger-Free a amplificar a força da sua atuação cada vez mais. É muito raro você ver um novo filme de uma franquia clássica de terror se sair melhor do que a maior parte dos capítulos anteriores. Mas é isso que a Stevenson conseguiu fazer com A Primeira Profecia, e é por tudo isso que ele se tornou o meu terror favorito de 2024. Em 9º lugar, Não Espere Muito do Fim do Mundo, do romeno Radu Jude. Aqui acompanhamos uma assistente de produção cinematográfica que é explorada, enquanto ela coleta depoimentos para um vídeo corporativo sobre segurança do trabalho. E esse vai e vem dela já hipnotiza, especialmente pela personalidade forte e crítica da personagem, que aproveita pausas no trabalho para fazer vídeos para a internet parodiando influencers de extrema direita. Mas se isso não bastasse, o longa ainda surpreende ao inserir trechos de outro filme romeno antigo, para criar um diálogo com a obra anterior e para fazer paralelos entre as protagonistas dos dois filmes. E quanto mais o longa avança, mais essas ideias malucas se costuram com coerência para criar uma sátira poderosa e incisiva sobre neocolonialismo e sobre a corrupção da arte cinematográfica em prol da exploração e desumanização do trabalhador. É um dos filmes mais originais e surpreendentes do ano inteiro, além de ter sido a minha introdução ao trabalho de Radu Jude. E agora eu sei que eu preciso ver mais coisas desse cara. I also do some small movies with this filter and I post on Instagram. It's horrible. Em 8º lugar, Robô Selvagem, dirigido por Chris Sanders, sobre uma robô que cai numa ilha povoada somente por animais selvagens, e lá ela vai se unir a uma raposa para ajudar a criar um filhote de ganso órfão. Num primeiro momento, o filme já deslumbra com a sua direção de arte, que lembra uma pintura que ganha vida, com as texturas dos personagens remetendo a pinceladas fortes e bem definidas numa tela. E tudo enche ainda mais os olhos com a direção do Sanders, que aproveita os movimentos dos animais para criar cenas grandiosas e mostrar como pode ser linda a natureza.
Mas o filme também sabe ser engraçado, e ele faz isso com um humor particular, trazendo piadas secas e às vezes até mesmo mórbidas, de um jeito que a gente não espera encontrar num filme feito pra família toda como esse. Só que se Robô Selvagem entra no meu top 10 desse ano, é por unir isso tudo a uma história muito comovente, criando uma jornada imprevisível para falar sobre inclusão e maternidade e usando o poder de gestos e olhares para traduzir alguns dos sentimentos de conexão mais difíceis de descrever com palavras. Tudo isso se combina para criar um dos pouquíssimos filmes que me fez chorar em 2024. É mais do que merecido que ele seja lembrado como um dos melhores do ano. Em sétimo lugar, acredite se quiser, vem outra animação sobre seres mecânicos. Meu Amigo Robô, produção espanhola dirigida por Pablo Berger. Aqui vemos uma versão de Nova York povoada por animais antropomorfizados, onde um cachorro solitário decide encomendar um robô para ser o seu novo amigo. E a partir daí acompanhamos o nascimento de uma amizade encantadora, mas que vai ser posta à prova de maneiras muito surpreendentes. Num primeiro momento pode parecer um filme leve e bobinho sobre um cachorro e um robô entrando em confusões. Mas não se engane, a partir de certo ponto, essa obra se transforma em outro tipo de história, ainda divertida, mas com reviravoltas dramáticas que trazem à tona reflexões extremamente maduras sobre relacionamentos. Por mais estranho que possa soar, lembra até um pouco Vidas Passadas, na sua forma de propor uma subversão das expectativas romantizadas que a gente tem sobre como relações devem ser representadas na tela do cinema. E Meu Amigo Robô consegue trazer toda essa profundidade num filme sem diálogos sonoros. Assim, essa obra se prova como o raro filme que ensina lições de vida poderosas tanto para crianças quanto para adultos. Foi uma das experiências cinematográficas mais surpreendentes que eu tive em 2024, e mais gente merece conhecer essa animação tão única. Em sexto lugar, Dias Perfeitos, de Wim Wenders, sobre um homem de meia-idade em Tóquio que leva uma vida simples, lavando banheiros públicos, curtindo a cidade e aproveitando seus momentos em casa sozinho. É uma premissa que tinha tudo para criar uma história desinteressante, mas o Wenders cria um senso hipnótico com essa rotina, graças ao cuidado que ele tem para ressaltar o ar meditativo do personagem e os detalhes ao redor que fazem ele apreciar essa vida tão singela. E quando você já está imerso nessa rotina de paz, o filme começa a desafiar um pouquinho mais o protagonista com eventos que fogem do seu tão querido controle. Pois é nessa tensão, com o mundo sempre testando a resiliência do personagem, que o Wenders evolui a história a novos patamares e permite que o astro Koji Yakusho brilhe ainda mais em um dos melhores papéis da sua carreira. Assim, Dias Perfeitos fala sobre outras formas de enxergar a vida em um século cada vez mais obcecado por pressa, excesso e opulência. E tudo isso sem nunca parecer um filme de autoajuda barata, mas sim uma exploração dramática sincera e curiosa sobre como é tentar viver na contramão do mundo ao seu redor, com toda a beleza e toda a dor que isso pode trazer. Em quinto lugar, Malu, longa-metragem de estreia de Pedro Freire. Aqui conhecemos Malu, uma atriz desempregada que mora com a mãe numa casa ainda em construção. E a rotina delas muda profundamente quando chega de visita a filha de Malu, que também seguiu a carreira de atriz. Mas o que tinha tudo para ser um reencontro bonito vai pouco a pouco se deteriorando em atritos que revelam todos os traumas mal resolvidos entre as três mulheres. É inegável que os momentos mais bombásticos só ficam marcantes porque são fortíssimas as atuações do trio principal, composto por Yara de Novaes, Juliana Carneiro da Cunha e Carol Duarte. A personagem da avó, inclusive, começa aparecendo secundária, mas ela vai protagonizando algumas das cenas mais originais que eu já vi em termos de representação da terceira idade no cinema. Seja para criar momentos engraçados ou chocantes. E por mais que o tema do trauma passado de geração em geração esteja em alta no cinema nos últimos anos, o jeito como Malu trabalha isso ainda é diferente. Em especial por representar as consequências deixadas pela ditadura militar e como isso criou duas experiências de Brasil completamente diferentes para quem viveu a ditadura e para quem veio depois dela. Malu é um dos melhores exemplos de como foi forte o nosso cinema brasileiro em 2024, e agora eu já sei que devo ficar de olho em Pedro Freire para ver o que mais ele vai trazer com a sua filmografia nos próximos anos. Você não é uma mulher bonita, minha filha. Difícil, né? Em quarto lugar,
Jurado número 2, de Clint Eastwood. Aqui vemos um homem que é chamado para servir no júri de um caso de assassinato, mas logo ele descobre que está numa posição única que pode influenciar completamente o veredito e o destino do acusado, criando assim um imenso dilema moral. É admirável como o Eastwood, um senhor de 94 anos de idade, ainda é capaz de lançar um dos melhores filmes que você vai ver no ano. E mesmo com décadas de filme de tribunal sendo lançados, Jurado número 2 ainda me surpreendeu por ter uma premissa diferente de tudo que eu já vi nesse gênero. Só que ao invés de usar isso para criar um mistério, o filme prefere nos dar as respostas logo cedo e transformar essa história num grande estudo de personagem e numa grande reflexão sobre justiça. Aqui, o Eastwood volta a analisar a ideia do heroísmo americano nas suas diversas facetas, dessa vez com um homem que pode fazer a diferença na vida dos outros, mas que fica preso entre o seu senso de dever civil e os seus próprios desejos pessoais. E a cada cena, um novo desdobramento vai surgindo para sempre prender a nossa atenção. Assim, o Eastwood dá vida a um filme de tribunal que não só entretém, mas também examina conflitos morais muito difíceis de responder, extraindo desse dilema personagens muito vivos. Muito tem se especulado ultimamente se esse vai acabar sendo o último filme de Clint Eastwood ou não. Eu espero que não, porque dá pra ver que o diretor ainda tá em plena forma. Mas caso essa seja mesmo a despedida do cineasta, ele terá ido embora das telonas com louvor, graças a esse que já pode ser considerado um dos melhores títulos de sua extensa e rica filmografia. Oh, look, I have questions. No, that's just your guilt talking. Em terceiro lugar, Segredos de um Escândalo, de Todd Haynes. Aqui, uma atriz decide passar alguns dias acompanhando a professora que ela vai interpretar numa cinebiografia, para poder entrevistá-la e estudá-la. A questão é que essa professora é uma mulher infame, que havia sido presa por ter tido uma relação com um dos seus alunos adolescentes, com quem ela acabou criando uma família depois. E assim vemos como a investigação da atriz vai revelando nas pequenas interações do dia a dia as emoções reprimidas que todos nessa família escondem após terem crescido sob os holofotes de um grande escândalo. A maior proeza do Haynes nesse filme é a paciência com a qual ele vai aumentando a tensão dramática, começando com diálogos inocentes, evoluindo para conversas repletas de meias palavras e subentendidos, e chegando a instantes mais explosivos quando as emoções reprimidas vêm à tona. E no meio desses dramas, o diretor vai criando novas camadas para falar sobre abuso e sobre como a mídia reduz vidas complexas a personagens rasos para atiçar a opinião pública mais facilmente, podendo trazer danos irreversíveis até mesmo para quem foi vítima de um crime. E tudo isso com uma estética meio onírica de fotografia reluzente, porém turva, e com uma trilha sonora impossível de ignorar. Assim, Segredos de um Escândalo demonstra como consegue pegar temas muito sensíveis sem cair na armadilha da moralização excessiva, preferindo, ao invés disso, explorar uma história escandalosa sob perspectivas mais complexas. Poucos filmes hoje em dia conseguem fazer isso, especialmente numa era com tanta gente viciada em procurar um escândalo por dia para gerar ultraje público. Segredos de um Escândalo pode ter estreado no iniciozinho de 2024, mas ele não saiu da minha cabeça o ano inteiro, e por isso eu preciso colocar ele no pódio de hoje. Em segundo lugar, Ainda Estou Aqui, de Walter Salles. Baseado nas memórias de Marcelo Rubens Paiva, vemos a história real de como o ex-deputado Rubens Paiva foi sequestrado pela ditadura e os efeitos que isso teve na família dele. E como é admirável fechar 2024 percebendo que o maior fenômeno do cinema brasileiro nos últimos anos é um filme que merece todo o reconhecimento que tem ganhado. Ainda Estou Aqui traz muitos elementos familiares que vimos em outros filmes sobre a ditadura militar, mas ainda assim ele consegue ser único, especialmente porque Walter Salles permite que esses personagens e o mundo deles respire durante muito tempo em tela antes que o desastre comece a acontecer. Ele deixa a gente se apaixonar por essas pessoas e entender como a presença de Rubens Paiva fazia essa casa ser mais alegre. E por isso mesmo, quando ele some da história, tudo cai com um peso ainda maior, enquanto testemunhamos cada método que a ditadura usava para perseguir e arruinar a vida de cidadãos brasileiros. E quanto mais o filme avança, mais ele nos lembra que essa não é uma história que ficou ali, num passado superado, mas sim que o fantasma da ditadura
também ainda está aqui e que é preciso se manter vigilante para que ele nunca mais volte à vida. Ainda Estou Aqui é mesmo uma grande obra do nosso cinema, que provavelmente será lembrada daqui em diante como um dos melhores títulos da nossa filmografia. Muito merecidamente. Pediu o quê? Uma foto menos feliz. Nós vamos sorrir. Sorriam. E agora chegou a hora de revelar para vocês o número 1. Meu filme favorito de 2024 não poderia ser outro. O Menino e a Garça, de Hayao Miyazaki. Depois de uma espera de mais de 10 anos, finalmente fomos agraciados mais uma vez com o retorno desse grande mestre da animação. Um retorno dele, inclusive, ao mundo da fantasia. Mas isso não significa de jeito nenhum que o cineasta voltou para sua zona de conforto. Muito pelo contrário, esse é provavelmente o filme mais enigmático da carreira de Hayao Miyazaki, contando a história de um menino em luto pela morte da mãe e que se transporta para um reino fantástico repleto de lugares e de criaturas estranhas. E isso traz aquilo que sempre esperamos do diretor. Imagens animadas de forma deslumbrante num universo onírico que é embalado pela bela trilha sonora de Joe Hisaishi. Mas o mais surpreendente é ver como dessa vez o Miyazaki se desprendeu ainda mais de fórmulas tradicionais de roteiro para abraçar como nunca a lógica do fluxo de consciência dos sonhos. E se isso nunca parece desconjuntado, é porque todos os enigmas do filme se juntam para revelar um artista no fim da sua carreira, refletindo sobre os mistérios da morte e sobre o que as próximas gerações podem fazer para manter vivos o mundo, a arte e os sonhos. O Menino e a Garça, então, une aquilo que a gente já amava nos filmes do Miyazaki com novas cartas na manga que ele esconde para mostrar que ele ainda consegue surpreender a gente com um novo filme. É talvez a experiência mais transcendental da filmografia desse mestre, e é o filme de 2024 que mais me fez sentir que eu estava diante de uma obra-prima. E é por conta disso tudo que eu elejo O Menino e a Garça como o melhor filme de 2024. Tá aí, pessoal, então, a minha lista dos melhores filmes de 2024. Eu espero que esse vídeo tenha incentivado vocês a anotarem os títulos que vocês ainda não viram pra assistir depois, porque, vai por mim, esses filmes merecem ser vistos. Mas agora eu quero ouvir de vocês. O que vocês acharam da minha lista? Concordam? Discordam? Tem algum filme que entraria na sua lista e que ficou de fora da minha? Deixem aqui embaixo nos comentários, que eu vou adorar ler o que vocês têm a dizer. E como esse aqui é o nosso último vídeo do ano, eu quero aproveitar para agradecer a todos vocês pela companhia ao longo de 2024 aqui no Entre Planos. Esse aqui com certeza foi um ano de marcos importantes e de grandes conquistas pra gente, como o número de 400 mil inscritos que a gente alcançou alguns meses atrás. E não importa se você tá aqui há pouco tempo, se você é inscrito de longa data do Entre Planos, vocês são todos muito bem-vindos e eu agradeço demais a companhia de vocês. Esse aqui é o meu trabalho dos sonhos, e se eu conseguir passar mais um ano fazendo isso aqui, é só graças a todos vocês. Então, muito, muito obrigado. E eu quero deixar um agradecimento especial a todo mundo que faz parte da nossa comunidade de apoiadores do Entre Planos no Apoia-se. Esse pessoal ajuda a manter o Entre Planos vivo com contribuições mensais, e aí eles ganham acesso a conteúdos e eventos exclusivos. Tem recomendação de filme toda semana no inbox do e-mail, grupo fechado, lives exclusivas e também o nosso Cineclube Entre Planos pra gente debater um filme por mês juntos via videoconferência. Se quiser ter acesso a isso tudo e também fazer parte dessa comunidade, é só clicar no link que tá aqui embaixo na descrição. Lembrando também que se quiserem me acompanhar nas redes sociais é muito fácil, basta me procurarem usando os nomes que estão aparecendo aqui embaixo de mim. Galera, mais uma vez, muito obrigado pela companhia em 2024. Nas próximas semanas não vai ter vídeo novo porque a gente precisa tirar umas férias, mas em janeiro de 2025 estaremos de volta pra gente passar mais um ano juntos falando sobre filmes, séries e tudo mais que a gente adora nesse universo. A gente se vê então em 2025. Um abraço e até lá!